Shalom, shalom, amada família Bessorá, shalom, amigos queridos. Louvado seja o Senhor nosso Deus, com muita gratidão por mais esse dia de oração. Estamos na sexta semana, hoje 38º dia de oração, caminhando juntinho ao nosso Senhor, sendo cobertos no seu rastro de amor, pelo pozinho das suas sandálias, nos sentando bem juntinho a Ele, ouvindo as suas palavras, aprendendo dEle, aprendendo com Ele e aprendendo que na comunhão se estabelecem os relacionamentos. O Senhor nos fortalece para tomarmos decisões corretas. O Senhor nos fortalece a cada dia no mover dele sobre nossas vidas. E quando nós estamos caminhando juntinho a Cristo, nós estamos caminhando na sua luz, os nossos pés não se desviam, não é? Nem para a direita, nem para a esquerda, porque nós estamos abrigados no nosso Senhor, que é a nossa rocha, a nossa salvação. E amados, hoje nós vamos falar que a comunhão e a união, a unidade, elas passam pelo caminho do compartilhar, pelo caminho da partilha, sabe? É uma mão dupla, porque tem dias que nós temos para compartilhar e há dias que nós precisamos receber. Então, que a gente tenha no nosso coração, há dias em que nós podemos oferecer, há dias que nós precisamos receber. Isso significa que a comunhão, ela se torna uma aliança entre cada um de nós, onde nós estamos dispostos a oferecer quando nós temos, mas também a receber quando nós precisamos. Que a gente tenha isso no nosso coração, né? Como se diz, ninguém tem demais que nunca precise receber e ninguém tem tão pouco que não tenha nada para oferecer. A gente sempre tem um sorriso, um abraço, uma palavra de carinho, uma palavra de conforto. Todos nós temos algo para compartilhar, algo para abençoar a vida dos nossos irmãos. E com Cristo nós não perdemos o foco, nós vamos recordando do aprendizado de toda a nossa caminhada, da mansidão, da humildade, da generosidade, do amor, da perseverança, de nós não termos os nossos altos e baixos o tempo todo, mas com Cristo nós sermos perseverantes na nossa caminhada e cadima, seguindo em frente a cada dia e a cada dia mais pertinho, quase chegando já ao final desse propósito de oração, quase chegando a Pentecostes. E como é maravilhoso caminhar com Cristo neste tempo, neste período, recordando do tempo em que Cristo havia ressuscitado, mas ainda não havia subido aos céus. E ele estava aqui junto com seus discípulos, junto com as pessoas amadas, compartilhando com eles tanta sabedoria, tantos ensinamentos, tanto amor, tanta presença de Deus, soprando sobre eles o Espírito Santo, trazendo todo o poder e a autoridade que ele recebeu nos céus e na terra. Como é maravilhoso nós podermos compartilhar um pouco deste tempo, porque nós temos a oportunidade de um pouquinho por dia fazermos a reflexão, pensarmos um pouquinho a respeito de algumas passagens bíblicas e aprendermos no amor do Senhor. Então hoje nós vamos ler João capítulo 6, porque nos tem tanto a dizer a respeito da comunhão, da unidade, de compartilhar e de como o Senhor, ele está presente quando o nosso coração ele se abre para compartilhar do amor que temos. Era quase tempo da festa da Páscoa. Jesus viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. E voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda esta gente? Ele disse isso para pôr à prova Filipe, pois já sabia o que ia fazer. Filipe então respondeu:
Mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para alimentar a todos. Então, um de seus discípulos, o André, irmão de Pedro, falou: aqui está um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Então Jesus respondeu: diga às pessoas para que se sentem. E todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus, os repartiu entre as pessoas e em seguida fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. E eles então juntaram o que restou e encheram com eles 12 cestos com as sobras. Senhor, que nós possamos comentar hoje, com revelação do seu Espírito, que o Senhor tem desta palavra para este dia, para este tempo de oração, onde estamos orando pela unidade, pela comunhão do corpo de Cristo, para recebermos sabedoria do alto, para tomarmos decisões, pela revelação do teu Espírito sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela tua palavra tão maravilhosa. Amados, é tão gostoso, né? Porque essa passagem nós encontramos nos evangelhos e cada um dos evangelistas vai colocando uns destaques diferentes ali no seu contorno. Por exemplo, Mateus, ele vai apontar que Jesus viu a grande multidão, teve compaixão dela, curou os enfermos antes de realizar a multiplicação dos pães e dos peixes. O Marcos, ele vai nos contar que tanta gente ia e vinha que eles nem tinham tempo para parar para comer. Lucas fala do regresso dos discípulos após terem sido enviados em missão. Então, nós percebemos que esta cena, ela ocupou o coração dos evangelistas, numa proporção tão maravilhosa que todos tiveram algo a dizer a respeito, a relatar daquela impressão indelével de Cristo que ficou guardada neles. E é tão incrível quando a gente pensa, né, que os acontecimentos, cada um da sua forma, relata, né, como a mesa de Cristo, ela se estendeu de uma forma tão maravilhosa, ao ar livre, no gramado, numa reunião inusitada. Ali eles falam, olha, de homens tinham 5.000, né? E pensando assim, mas também tinham mulheres, também tinham crianças, também tinham mais pessoas. E ali nós vemos algo que eu entendo assim, uma grande ceia ao céu aberto, num gramado. Uma grande ceia que começa num movimento de quê? De compaixão. Uma grande ceia que começa num olhar de Cristo que sabe das necessidades das pessoas, num olhar de Cristo que entende as agruras, o que as pessoas estão passando, e elas vêm até Ele, e ao mesmo tempo Ele sabe que de todas as circunstâncias que elas passam, com dores, com enfermidades, algumas sendo acometidas por espíritos malignos que estão perturbando suas vidas, o Senhor também tem compaixão delas, porque elas sentem fome. Então, na mesa de Cristo, nós aprendemos firmes, fortes, perseverantes, que partilhar e compartilhar é um princípio da comunhão, é um princípio da unidade, é um princípio da
união. E quando nós partilhamos, quando nós compartilhamos, os resultados, eles são vivenciados aqui no mundo visível e também repercutem com sons da graça do Senhor no mundo invisível. As nossas ações, elas se espalham em todas as direções e elas influenciam, sabe? Como o espectro de luz, elas influenciam o reino dos céus e influenciam o que está ao nosso redor. Compartilhar pode ser lido como entregarmos nas mãos de Cristo aquilo que vamos repartir com os nossos irmãos e pelas palavras que conectam aos céus, né, com a terra. Nós podemos testemunhar da potência de Cristo, da sua potência multiplicadora, repercutindo nessa dimensão. Eu acho que todos nós percebemos quando Cristo ele pega os pães e ele dá graças ao Senhor por eles. Cristo abençoa e a partir dali começa a ser distribuído e aquilo vai se multiplicando. Os peixes, a mesma coisa. Cristo agradece por eles, dá ação de graças, os abençoa. A partir dali começa a distribuir e eles se multiplicam. Então, nossa partilha, o compartilhar, ele vem com essas ações de bondade do nosso coração, de colocarmos na mão de Cristo aquilo que estamos dispostos a compartilhar verdadeiramente com os nossos irmãos e nós abençoamos o que nós estamos compartilhando. E isso se estende, se multiplica, porque as palavras elas repercutem nos céus e na terra e elas multiplicam. Poder multiplicador de Cristo sobre aquilo que colocamos nas suas mãos, sobre aquilo que agradecemos a Deus, sobre aquilo que abençoamos. Então, nós podemos, enxergar que a comunhão, a unidade, a união, elas não existem se nós estamos distantes da mesa de Cristo. Eu acho muito bonito quando a palavra do Senhor, ela chama a mesa dos pães que ficava dentro do tabernáculo, dentro do templo, ali se colocavam os pães da presença. Onde há a presença de Deus, onde há intimidade com Cristo, quando nos assentamos no sentido de ficar assentado, que nem um tijolinho mesmo, fixo, e quando nos sentamos no sentido de estar presente junto com Ele, nós podemos ver que a comunhão, ela se estende de forma maravilhosa. A gente percebe que Cristo ele vai trazer que o pão é nosso, que o Pai é nosso, que o perdão é nosso. E não tem caminhos para que a gente busque o sentido tão lindo do compartilhar de Cristo, sem estendermos nossas mãos para dizermos: Senhor, eu trouxe bondade hoje para compartilhar com meu irmão. Eu trouxe alegria hoje para compartilhar com meu irmão. Eu ergo as minhas mãos aos céus e agradeço porque eu recebi de Deus e eu quero compartilhar. Penso que nesse espaço, nesse gramado, nesse momento, aquela compaixão de Cristo que trouxe cura para os doentes, a compaixão que se preocupou com as pessoas que estavam com fome, a gratidão de erguer o pão nosso de cada dia, de agradecer ao Pai por suprir as nossas necessidades, a alegria de podermos compartilhar aquilo que temos, a humildade de reconhecer que nós também precisamos, a fé
que reconhece que aquilo que aparentemente é pouco, quando recebe o toque da potência multiplicadora de Cristo, se multiplica de tal forma que chega a sobrar. E ali a gente vê a graça de Cristo multiplicar milhares de vezes mais a bondade e a generosidade daquele garotinho que trouxe 5 pães e 2 peixinhos. Quando a gente, milhares de vezes, 5 pães e 2 peixinhos alimentaram uma multidão com mais de 5.000 pessoas e ainda sobrou. Então nós pensamos que foi uma potência de multiplicação enorme que aconteceu ali, um poder multiplicador do Senhor. E o que foi colocado nas mãos de Cristo? Foi colocado nas mãos de Cristo bondade, foi colocado nas mãos de Cristo vontade de compartilhar, foi colocado nas mãos de Cristo aquilo que se tinha com tanto amor, com o desejo de que aquilo que eu tenho também possa abençoar e alcançar os meus irmãos. Por isso que cada um de nós precisa pensar, se eu tenho bondade, eu coloco essa bondade nas mãos de Cristo e eu agradeço ao Senhor e essa bondade vai ser multiplicada, porque o que nós vemos na vida deste garotinho é que o que ele tinha foi abençoado para abençoar todos que estavam ali nessa grande ceia ao ar livre. Porque essa grande ceia ao ar livre nos ensina que relacionamentos, eles têm partilha, eles têm o compartilhar do pão. Quando a gente se senta à mesa de casa, quando a gente come com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, quando a gente coloca uma mesa de comunhão na igreja, não é tão gostoso saber que o que está ali vai ser compartilhado. Se nós temos uma coisa e temos 10 pessoas, aquilo vai ser repartido entre os 10, será abençoado pelo Senhor. Se nós temos um para cada um, aquilo vai ser repartido, vai ser abençoado pelo Senhor. E é tão bom nos sentarmos juntos, como Cristo, erguermos aos céus o alimento, agradecermos ao Senhor, comermos juntos, comermos falando as palavras do Senhor, comentando sobre as passagens bíblicas, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo comunhão. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Que a gente saiba que relacionamentos, eles se fortalecem quando tem essa partilha e quando tem o compartilhar. Todos nós, na nossa vida, tivemos o dia de precisar de uma mão estendida. Que cada um de nós honre muito quem estendeu a mão para nós, quem nos ajudou. Tem algo que a gente sempre pode estar compartilhando, que são as nossas orações. Orando uns pelos outros, para que a graça do Senhor, da mesma forma que 5 pães e 2 peixinhos graciosamente se multiplicaram, que a bondade do Senhor também alcance as vidas, também alcance as famílias. Nós podemos orar uns pelos outros. Nós podemos lembrar de cada amigo que nós temos. Nós podemos lembrar que às vezes os amigos não estão próximos hoje. Muitas vezes nós somos próximos por um período de tempo, depois por outros motivos, cada um de nós vai para um caminho diferente. Mas onde quer que a gente esteja, que o nosso coração nunca se esqueça de quem estendeu as mãos e de quem nos ajudou nos diversos momentos da nossa vida. Em dias que precisávamos de um abraço,
em dias que precisávamos de uma palavra, em dias que precisávamos de algo material mesmo. Quantas pessoas puderam receber na vida um prato de comida num dia que estava com fome? Seja grato pela pessoa que preparou um prato de comida e levou até você. Seja grato pela pessoa que um dia te abençoou com uma peça de roupa. Seja grato à pessoa que orou, que dobrou os joelhos por você. Isso é um amor fraternal. Isso é um amor que vem dos céus. Isso é o amor do Senhor. Porque todos nós nos sentamos hoje de forma simbólica, num grande gramado, todos juntos, à mesa de Cristo. E podemos receber aquilo que é abençoado pelo Senhor e se estende a cada um de nós. E cada um de nós também pode representar aquele garotinho e em determinado momento estar entregando nas mãos do Senhor 5 pães e 2 peixinhos. Não importa qual dia seja este da tua vida hoje, se hoje seja o dia da tua vida, que você se sentou no gramado, porque alguém colocou nas mãos de Cristo 5 pães e 2 peixinhos, e você vai receber esta bênção sobre sua vida. Ou se você hoje é aquele garotinho que com amor entregou nas mãos do Senhor para que aquilo fosse compartilhado com todos. Não importa qual seja o dia, o importante é que você está na mesa de Cristo. O importante é que você está compartilhando, você está partilhando. O importante é que você está orando, abençoando, cuidando das pessoas com muito amor no seu coração. Mesmo que você não veja essas pessoas todos os dias, mesmo que você não esteja com essas pessoas todos os dias, mesmo que alguns faça até anos que você não veja, né? Não fale, mas essas pessoas nunca saíram do seu coração, porque elas estão sentadas à mesa de Cristo com você. Que a gente tenha no nosso coração essa gratidão, que a gratidão nunca nos abandone, que a gratidão de cada pessoa que orou por nós, que cuidou de nós, que nos abençoou com uma palavra, ou que nos abençoou com algo que necessitávamos, ela esteja todos os dias na nossa oração. Obrigada, Papai amado. Obrigada, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós estamos falando essa semana, Senhor, sobre relacionamentos. Estamos falando, Senhor, nesta semana, sobre a unidade, sobre a comunhão do corpo de Cristo. Estamos falando, Senhor, sobre receber sabedoria do alto e tomarmos decisões corretas. A decisão daquele garotinho, Pai, foi escolher. Se ele comeria os pãezinhos, ele mesmo, Senhor, e os peixinhos, ou se ele dividiria os seus pãezinhos e os seus peixinhos com as outras pessoas. E ele tomou a decisão de compartilhar, Senhor. E aquela foi a decisão correta que ele tomou naquele instante e naquele momento, porque o poder, Senhor, multiplicador de Cristo se estendeu maravilhosamente, multiplicou milhares de vezes a bondade do coraçãozinho dele. Senhor, que a gente também saiba discernir o tempo espiritual, discernir o que temos nas nossas mãos, discernir, Senhor amado, colocar nas mãos de Cristo, receber essa potência multiplicadora e abençoar, Senhor, todos que estão sentados nesta mesa universal, Senhor, de comunhão e de partilha. Obrigada, Senhor amado. Obrigada, Senhor, por o Senhor ser tão maravilhoso conosco, tão cuidadoso, porque este olhar de compaixão de Cristo continua se estendendo sobre toda a humanidade. Que a gente possa olhar com os olhos de Cristo, que a compaixão do Senhor tome conta das nossas vidas, que a gente continue a estender este amor e esta compaixão do Senhor, a misericórdia, a sua graça, por onde quer que a gente esteja. Que a gente sinta-se
sentados hoje neste gramado de comunhão e de partilha, que a gente tenha alegria de partilhar, de compartilhar. Que a gente tenha alegria em saber que aquilo que nós colocamos nas mãos de Cristo, elevado aos céus, elevado num outro nível espiritual, se multiplica de tal forma, Senhor, que aquilo que sobrou é muito mais daquilo que foi entregue a princípio. Obrigada, Senhor. Obrigada por tanto amor. E como passagem de oração hoje, nós vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje, para todo sempre. Amém, Senhor. Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. E tomamos a decisão de vigiar as palavras das nossas bocas, porque delas nós prestaremos contas. E se tem algo que nós precisamos integrar nas mãos do Senhor, são palavras de bênção, de amor, que elas repercutam neste mundo, no mundo espiritual, sobre a vida da nossa família, na nossa casa, dos nossos irmãos, da sociedade, com o amor fraternal de Cristo. Queridos, que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor guarde a todos, que seja esse tempo maravilhoso de estarmos sentados nessa imensa mesa de ceia, onde compartilhar move a potência multiplicadora de Cristo sobre a vida de cada um, trazendo unidade, trazendo comunhão. Que o Senhor abençoe e guarde a todos, em nome de Jesus. Shalom, shalom, amados.